Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Tínhamos mais pedido de oportunidade, mas o tempo já ficou meio que apertado. Aí na sexta-feira, quem pediu oportunidade hoje, pede novamente na sexta, para poder estar adorando. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro poético de Jó. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Jó, história de Jó, capítulo 1. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete na casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, sendo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Deus, pelo privilégio de estar em sua presença e pela alegria, Senhor, de poder te adorar. Pai, abençoa essa igreja, o teu povo, Deus, como nós oramos, ó Deus, no momento de oração que fizemos, e pedimos que o Senhor preparasse o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente para nós rendermos a Ti nesta noite, louvor e adoração. Meu Pai, abençoa cada servo Teu, cada serva Tua, Senhor, cada homem, cada mulher que, ó Deus, está em Sua presença. Derrama sobre eles a Sua misericórdia, a Tua graça e a Sua presença possa estar sempre presente no coração dos Teus filhos. Revela a Tua palavra para nós, meu Pai. Fala conosco no profundo da nossa alma. O Senhor sabe como falar conosco. O Senhor sabe fazer em nós a Sua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te louvo, te adoro e te agradeço, para a glória do Teu nome. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós hoje vamos estar aqui observando a vida de um homem que ele traz para a teologia em si muitas vezes uma confusão, não porque quer confundir, mas porque os homens confundem a história de Jó. Muitos dizem sobre Jó, e dizem que Jó só foi uma história contada, uma história que alguém vem contando de geração em geração. Alguém diz que Jó foi um dos primeiros livros a ser escrito, alguns
acreditam que foi escrito também por Moisés. Dizem que é o primeiro, um dos primeiros, ou o primeiro a ser escrito. Aí você pensa, pastor, por que confusão? Porque, irmãos, nós aprendemos a vida toda de que às vezes estamos passando por algumas coisas por causa de alguma falta nossa, por causa de algum pecado, algum erro contra Deus. É muito fácil você ouvir alguém dizer: irmão, Deus está te pesando a mão. Alguém disse um dia, um irmão, uma missionária e um casal chegou em mim e falou: pastor, eu já pedi perdão de tudo meu pecado, já fiz quebra de maldição hereditária, já, se o senhor pensar, eu já fiz. Eu vivo numa prova grande, porque eu aprendi, pastor, que os pecados não confessados traz a justiça de Deus. Eu aprendi que se eu tiver com algum problema e eu não resolvê-lo, Deus não vai me abençoar, Deus não vai abrir porta, Deus não vai ser comigo. Isso é muito normal, irmãos, de quando as coisas estão boas para nós, nós ficamos todo vaidoso, né? Todo cheio de pompa, porque as coisas estão dando certo, não é verdade? O que a gente faz dá certo, as pessoas elogiam, as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão dizendo: como é que você conseguiu? Me ensina aí o segredo. Talvez diziam assim para Jó: eu quero Jó como exemplo. Eu quero Jó como exemplo. Um homem rico, porque o povo está vendo só as 500 juntas de boi, as 500 jumentas. Jó é o meu exemplo. Vou marcar um estudo bíblico com Jó, e o que Jó me ensinar, eu vou fazer, porque ele é um exemplo. Tem 7 filhos, 3 filhas. Pensa num homem grande e forte. A fé de Jó me inspira. Jó para mim é alguém que eu quero seguir. Se Jó tivesse Instagram hoje, ele tinha bilhões de seguidores. É verdade? Se os estudos de Jó fossem para o YouTube hoje, ele seria os mais visto e ouvido na internet. Porque todo mundo estava vendo dando certo. Riquíssimo. Irmão, para quem tinha esse número de ovelhas, 7.000 ovelhas, ele era um industrial, pois a lã era usada para fazer roupas, o couro da ovelha era para fazer tendas e coisas mais resistentes. No lugar de tecidos fracos, usava-se uma coisa mais forte, o couro da ovelha. Ele tinha, irmão, 3.000 camelos. Para que alguém vai ter 3.000 camelos, irmão? O camelo era um animal muito importante naquela época. O camelo era usado para carga, em levar coisas distantes, atravessar o deserto. E o camelo era usado também para as guerras. Por quê? O camelo, além de levar a carga, ele armazena 70 litros de água. Ele caminha vários dias sem beber água. No meio de uma tempestade de areia, ele anda de joelho. O único animal que anda de joelho.
E quando a tempestade é ferrenha, ele não para, porque ele tem uma membrana nos seus olhos que impede da areia. Ele anda com essa membrana, com os olhos abertos, e impede da areia atrapalhar a sua visão. Ele não perde o rumo, ele não perde o caminho. Era para isso o camelo. Eu profetizo que um dia você vai andar num camelo. O Gabriel vai puxar e vai rir com o meio da minha cara. O bicho é alto. Por que ele é alto? Porque quem está em cima de um camelo vai olhar e ver a distância. Ele não é ágil, ele não corre, mas quem ia na frente da batalha ia com o camelo para ver a distância. Ele fazia a frente naquela época. Por que, irmão? 500 jumentas. Os jumentos, as jumentas da época, elas eram muito importantes para viagens distantes. Ela suportava carregar carga e levar trabalhadores em viagens distantes. Não é ágil como um cavalo, mas é mais forte do que um cavalo. Aguentava mais do que um cavalo. E por que 500 juntas de boi? Vamos ver se alguém aqui é da roça. Juntas é quantos bois? Faz tempo que vocês saíram do sítio, irmão. Hã? Juntas. Vamos lá. É 2? 4. 2 era para quando carregava coisas poucas. E 4 era para arar terrenos difíceis, porque lá, lembrando você, é um lugar desértico. Então, se ele tinha 500 juntas de boi, vezes 4, imagina quantos boi ele tinha. E o boi nasceu de uma vaca. Da mula não, de uma vaca. Então, se ele tem 4 vezes 500 bois, ele também tinha as mães dos bois. Então, ele tinha gados, tinha posse. Para quem cuidava de agricultura, o boi era uma das coisas mais importantes. Você lembra de Eliseu quando estava arando a terra e Elias chegou e disse para ele: segue-me. Ele foi lá, matou os bois, fez churrasco e seguiu Elias. Era usado o boi. Hoje você usa o trator. Antigamente era o boi. Ele era riquíssimo. Você olha ele e diz: que homem inteligente. Ele diz que ele foi o remédio do doente, a resposta do confuso. Ele era alguém que alguém dizia assim: olha, esse homem é digno de eu acompanhá-lo. Mas um dia teve um diálogo lá nas regiões celestiais. Porque tem crente que acha que ele está sozinho. Eu vou te dar uma notícia para você aqui, irmão. Tem o diabo que te observa dia e noite, e tem Deus que já te observa desde quando você nasceu. Se você acha que você está sozinho, você está equivocado. Nem que for a presença do inimigo te tentando, ele está do teu lado. Então você não está sozinho. Por quê? Porque Deus também está do teu lado te protegendo. E é por isso que você ainda não naufragou. E é por isso que ainda a situação não aconteceu na tua vida. Porque Deus, além do diabo querer fazer o que ele quer na tua vida, Deus tem impedido essa obra. Eles dialogaram. A Bíblia diz que os anjos se reuniam, e o diabo foi também lá. E Deus olhou para o Satanás e falou assim: onde você estava?
Porque para Deus até o diabo tem que dar satisfação. Eu estava dando uma volta na terra. Deus falou assim: você estava observando o meu servo, que ele é reto, fiel, ele é sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. Satanás olha para Deus e diz assim: ele é assim porque o Senhor o abençoa. Aí Satanás diz assim: ele é assim porque o Senhor dá dinheiro para ele, o Senhor abre a porta para ele, o Senhor cuida dele. É aqui que eu digo, irmão, que os homens têm uma confusão mental, e até na teologia tem uma confusão, porque existe a teologia da prosperidade, de que se você fizer para Deus, Deus vai fazer para você, ou seja, Deus só está fazendo para você, porque você faz para Deus. Isso é uma teologia, querido, equivocada, aleluia. Quando Satanás olha para Deus e diz assim, ele tem, dá um pouquinho de retorno para mim, por gentileza, um pouquinho de grave, ele é assim, porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, obrigado. Ele é assim porque o Senhor abençoa ele. Ele vai na tua igreja porque o Senhor abençoa ele. Ele é fiel porque o Senhor abençoa ele. Tira o que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Deus olhou para Satanás e disse: vai lá. Porque eu quero te dizer uma coisa, irmão. Agora eu vou ajustar o que eu comecei a dizer. Tem crente que passa prova, não é por causa de pecado, não. Tem crente que passa prova e ele não sabe, pois Deus está trabalhando na sua vida. Deus está ajustando a sua casa. Deus está alinhando a sua descendência, os seus pensamentos. Agora tem pessoas, irmão, que está colhendo as consequências sim do seu erro, que está colhendo as consequências da sua decisão. Deus perdoa os nossos erros, mas as consequências nós temos que cumpri-las, nós temos que pagá-las, nós temos que estar diante de Deus para assumir, aleluia. Assim como a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, quando ela sai da boca de Deus, ela faz o que lhe apraz, depois volta para Ele. Assim são as nossas ações e atitudes. Tudo que nós fazemos, aleluia, é como se fosse um eco de uma caverna. Nós gritamos daqui e responde de lá, aleluia, voltará. É como se fosse um bumerangue, você joga e vai voltar para você. Essas as nossas atitudes, seja ela boa, seja ela má, além da semeadura, irmão, o que falamos, vamos pagar o preço porque falamos, o que falamos, vamos colher a bênção do que falamos, o que decidimos, vamos colher do que decidimos. A vida é cheia, a vida é feita, melhor, de decisões. Você decidiu hoje sair da tua casa e vir para a igreja, você decidiu hoje ouvir a palavra, você decidiu hoje servir a Deus, e pode ter certeza, irmão, que essa tua decisão, aleluia, vai ter consequências de bênção, aleluia, vai ter consequências de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Satanás achou que Jó era fiel a Deus, porque Deus dava bens para ele. E quantos de nós vive pela esperança de mudar de vida financeira? Quantos de nós, às vezes tem uma prova no casamento, que se Deus mudar essa prova, ela para de vir na igreja, porque ele ou ela vem somente orar por isso, porque ela ou ele só é crente por causa disso. E quantas pessoas que amam a Deus pelo que tem,
quando olha a sua casa, quando olha o seu bem, olha e diz assim: se eu sair da igreja, Deus vai arrancar o que eu tenho. Então não está na igreja, na casa de Deus, porque ama Ele, porque tem fidelidade no seu coração. Igreja de Jesus, Jó nos ensina algo tão maravilhoso, que ele era fiel a Deus e homem de Deus, seja em qualquer circunstância. Nada ia mudar a concepção de pensamento de que ele tinha de Deus. A igreja precisa amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. A igreja não pode mais viver, irmão, enganando a si mesma. Você tem que ser fiel a Deus em qualquer momento da sua vida. Quantos vieram ludibriados pela palavra de prosperidade para a igreja? Que Deus vai mudar o teu casamento, que Deus vai mudar isso, vai mudar aquilo. Deus faz, irmão, e eu tenho certeza disso, e eu vejo isso Deus fazer. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus não fizer, Ele é digno de honra. Se Deus não fizer, Ele é digno de louvor. Se Deus não fizer, Ele é digno de glória. Você talvez está condicionado aos acontecimentos de bom ou de ruim na tua vida. Talvez o teu ministério está condicionado da porta que abriu ou que fechou, da oportunidade que teve ou que não teve. Talvez você está condicionado, irmão, na sua casa, no seu casamento, aquilo que está indo bem. Satanás arrancou tudo de Jó, perdeu tudo. Os seus filhos morreram num dia só. E a Bíblia diz que ele dobrou o joelho e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te fazer um desafio agora, igreja. Você pode adorar a Deus no meio dessa prova que você está vivendo. Você pode adorar a Deus no meio dessa situação que você está vivendo. Você pode adorar a Deus, vir na igreja, continuar sendo fiel, continuar sendo firme, continuar fazendo a obra de Deus, continuar andando na presença de Deus, mesmo se a porta fechou. Aleluia. Nós não podemos ficar condicionados aos acontecimentos da nossa história em relação de servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Se eu perguntar para a igreja aqui, quem está me assistindo pela live, quantos que ama Deus de coração, eu tenho certeza que não terá um que dirá que não ama. Mas Deus, aleluia, às vezes olha para mim e para você, e Ele está dizendo: eu quero provar este amor, até onde você me ama, até onde você é fiel, até onde você vai andar na minha presença, até onde você vai estar diante de mim, até onde você vai levar o teu ministério, aleluia, até onde você vai levar, aleluia, a sua vida de fé, aleluias. Ouça isso aqui, irmão.
Eu estou há mais de 23 anos cuidando de igreja. Eu já ouvi milhares de profecia. Milhares de profecia. Às vezes eu falo na escola bíblica, é um lugar que a gente dialoga, mas eu falo que uma certa feita na minha vida, que um irmão veio entregar a profecia, acabou o culto, a irmã entregou a profecia, acabou o culto. Pastor, você ouviu que Deus falou contigo? Eu estava tão, irmão, eu estava tanto na prova que eu disse, eu tenho um caminhão de profecia, não é isso aí que vai tocar meu coração. Porque os crentes nos dias de hoje estão desprezando a intimidade com Deus, estão desprezando a leitura da palavra, estão desprezando a oração na madrugada para vir ouvir uma profecia na igreja. Eu nem preparei isso, é outra coisa que está preparada aqui. Se que quando vir alguém que entrega uma profecia, você sai da tua igreja animado para vir aqui na igreja, aleluia, você já perdeu o contato lá na tua casa com ele. Quando Saul não ouvia mais de Deus, ele foi procurar a pitonisa de Endor. Ele foi procurar uma adivinha. Quando a sua relação de Deus está, irmão, aquela relação morna, quando você já não consegue chegar diante de Deus, porque quando nós chegamos diante de Deus, irmão, Deus faz uma coisa em nós, aleluia, Deus muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda nossas atitudes, Deus muda aqui dentro, e tudo que está errado, Ele revela para nós mudarmos. E quando você vem para a igreja achando que Deus vai passar um melzinho na chupeta para você, Ele vai pôr o dedo na tua ferida para você realmente deixar para trás o que Ele não quer na tua vida. Se fosse medir pelo sucesso a relação com Deus, nós iríamos lá nos Estados Unidos, os homens mais ricos do mundo, e dizer: esse aí é Deus na terra, é cheio do Espírito Santo. Se for medir casamento bom, casa boa, sem prova nenhuma, irmão, medir o teu grau de crente, o teu grau de intimidade com Deus, está fora. Aí você vem para a igreja e diz: meu Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho andado na tua presença, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho sido dizimista na tua casa. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Está vendo que eu e você não somos nada? Não sabemos nem responder essa pergunta. Não sabemos. Deus está em silêncio. Estamos andando no caminho errado. O que estamos fazendo? Por que eu estou passando por isso? Irmãos, Jó faz 16 perguntas para Deus, e Jó faz 36 queixas para Deus. Além de Jó ter as suas queixas para Deus, tinham seus amigos que era para orar por ele, estava criticando. Ali tem, irmão, ali tem 4 pilares da teologia pregada no mundo, nos amigos de Jó. Um dizia: você está assim porque pecou. Outro dizia: você está assim porque você é assim. Outro dizia isso, outro dizia aquilo. E Jó, ele sabia que na sua alma ele não fez nada disso. Então ele começa a dizer: irmão, fique em paz, irmão. Você vai ser liberto desse ponto de interrogação na tua cabeça. Mas desde a época de Jó é o porquê. Porque estou assim, porque está acontecendo isso, porque a porta fechou, porque meu marido está indiferente, porque minha esposa está assim, porque não sei o que, porque não sei o que, irmão. Aleluia. Jó, diferente de muitos de nós, ele falou com Deus: por que, Deus? Por que eu estou assim? Por que eu estou passando assim?
Na segunda prova, veio a enfermidade. Ele não tinha saúde nem para trabalhar. Você não sabe o que é Deus fechar a porta, irmão. Você não sabe. Ontem nós acabamos a vigília conversando com a missionária. E nós conversando do que a gente já viveu na igreja, na obra, nossa caminhada. Eu disse para ela, irmã, você sabe que você tem um currículo com várias especializações. Não era curso, não, era prática. E alguém pegar o teu currículo e dizer, meu Deus, que currículo é esse? Não, ó, eu não vou nem passar pelo departamento, pessoal, eu vou para o RH direto. Antes de você chegar na tua casa, vão te ligar. Até hoje. E você sabe quando Deus, irmão, Ele te chama para o estreito, porque Deus não quer só provar o teu amor para com Ele, não. Essa palavra provar é muito forte, mas entenda que Deus, Ele quer te fazer entender que Ele te ama e você tem que amá-lo, aleluia, de todo o teu coração, não de todo o teu bem, não de todo o teu gado, não de toda a tua família, mas de todo o teu coração. E quando Deus te chama no estreito, e Deus impede até aqueles que te ajudam a não te ajudar mais. Deus impede. Aí nós crescemos, irmão, sentimental, porque a nossa geração é sentimental. Eu sou meio doido da cabeça porque eu sofri um abandono. Eu sou meio, não, irmão, é meio pirado, eu sou meio pirado de nascença mesmo, não tem, né? Mas o povo fala, não, você é assim porque a tua família não liga para você, eu não sei o que, irmão, aquele que entra na presença de Deus, aleluia, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Se a palavra de Deus não te moldar, se a palavra de Deus não te ensinar, se a palavra de Deus não te guiar, irmão, você está, querido, buscando de forma errada. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é água para saciar a tua sede, a palavra de Deus é que te muda. Aleluia. Porque chega uma hora que Jesus fala assim, ó, eu te quero mais. Eu era viciado em trabalhar, até hoje, mas eu me comporta. Tinha 3 serviços, 4 serviços. E Jesus falava assim, olha, eu te quero na minha presença. E dará secandoraba xaraba. Xarabacome narabassai. Aleluia. Glória a Deus. Indecala súbia. Uma madrugada, aleluia, 4 horas da manhã, me coloquei de joelho na presença de Deus, e comecei a orar, porque eu já estava orando, já fazia mês, para Deus abrir uma porta, pelo menos de um serviço braçal, de um ajudante de pintor, de letrista, alguma coisa, porque eu via a porta fechada, mas nunca Deus deixou de cuidar, nunca Deus deixou. Mas o orgulho do homem é tão grande, porque a porta está fechada. Olha, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para cuidar da minha família, não tem dinheiro para aquilo, estão me ligando que se eu não pagar o aluguel vai me jogar para fora. A conta de luz é amanhã que corta, a conta de água passou do dia. Eu acho que é o anjo segurando o homem lá, segurando a ferramenta dele para não cortar, e ora, deu 6h40 da manhã, eu tinha pegado um bico para trabalhar. Ele disse para mim, fica mais comigo. Falei, Deus, eu fiz um compromisso. Faz quase um mês que eu não tinha um serviço, nada. Ele disse, fica comigo. Ei, vai, cala, súbia.
Eu ralabaia cantarabasúbia. Eu sinto uma unção dele aqui, irmão. Aleluia, te estampando os ouvidos espirituais de alguns crentes, trazendo uma sensibilidade espiritual para alguns corações aqui. Aleluia. Aí eu resisti àquela voz na minha mente, levantei, fui para o serviço, cheguei lá, o homem disse: rapaz, eu não sei onde deixei a chave, e procura a chave. Deu 9 horas, há tanto eu orei: Deus, essa chave, Senhor, porque eu preciso pagar a conta de água e de luz essa semana, Senhor, meu Pai. Aí o homem achou a chave, abriu a porta, montei um andame, caiu o andame, quebrou o andame, caiu para o chão. E aí eu falei: meu Deus, não, mas eu sou insistente, catei um cabo, alonguei ele, falei: eu vou daqui mesmo, vai andando. Não, de repente eu fui, bati o pé na lata, a lata caiu, esparramou tinta para todo lado, e foi acontecendo, aí o cabo quebrou, sentei no chão, falei: o que o senhor quer, Senhor? Ele falou: você. O dono da casa chegou: que bagunça é essa? Eu falei: irmão, em meia hora eu arrumo ela. Só que daqui meia hora se arruma outro pintor, porque eu tenho um compromisso. Edaia súbia, xarabacalabadarabassoube cantarabachai. Fui para a igreja, dobrei o joelho e fiquei a tarde inteira na presença do Espírito Santo. Arabaia subi calabachai. Cheguei em casa, minha mulher disse: meu patrão adiantou, não sei, não lembro se era direito, se era férias, que era, me adiantou isso. Outro bateu palma lá: pastor, eu falei: que isso? Cesta básica, e mistura. Eu falei: meu Deus, aleluia. Aí um me ligou e falou: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei: não estou precisando de nada. Deus falou para mim que o senhor está precisando sim, aleluia. O que o senhor precisa, pastor? Eu falei: irmão, eu não preciso de nada. Não, pastor, cadê a conta da água e da luz, pastor? Cadê a conta da água e da luz? Amanhã cedo eu estou indo aí, pastor, porque Deus falou no meu coração que o Senhor cuida do Senhor, da sua vida. Não vai dar tempo de pregar tudo, comecei tarde. Aí ele lá, coçando a sua ferida. Cadê o povo que queria ser seguidor de Jó? Dizem que ele fedia de longe. Cadê aquele povo que queria ter um estudo bíblico com Jó? E Jó, por quê? 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 E por quê? E por quê? E por quê? Ai, Jesus, por quê, Jesus? Ai, Jesus, eu sou obreiro na tua casa, por quê, Jesus? Não, Jesus, eu sou tão fiel, Jesus, eu não cometo. Por quê, Jesus? Por quê? Todo-Poderoso lá do céu te olhando. O Todo-Poderoso te olhando. Alabaia, súpia. Oh, rabacantarabaçai. Já que eu não vou conseguir pregar tudo, mas eu vou resumir aqui. Aleluia. Lá do céu ele está olhando para você e está dizendo: aleluia, eu te amo tanto, eu te quero tanto, eu te desejo tanto. Eu estou te preparando para vir mais profundamente em minha presença. Eu estou te preparando para te ensinar o que você não sabe. Eu estou te preparando para abrir os teus olhos espirituais. Eu estou te preparando para viver o meu sobrenatural. Aleluia, eu estou te preparando. Agora Jó está lá clamando, os seus amigos falando dele. Sua esposa o abandonou, seus filhos morreram, ele não tem dinheiro nem para curar suas feridas, ninguém quer saber dele.
Porque tem crente, irmão, que sai da igreja, simplesmente que parece que a igreja o abandonou, querido. Às vezes Deus deixa as pessoas não enxergar nós, às vezes não somos bajulados, às vezes não somos incluídos, às vezes somos rejeitados. Entenda isso, ô cabadarabachai. Quando alguém te rejeitar, quando alguém te deixar de lado, quando alguém não querer a tua presença, vai para a presença poderosa, vai para a presença do Rei, entra na presença dEle. Aleluia! Deus está mexendo em mim e em você. Deus está mexendo em nossa história. Deus está mexendo em nosso coração, Deus está mexendo em nossa mente, Deus está mexendo em nós. Alabaçou me darabacai. Deus queria ensinar Jó, Deus queria que Jó aprendesse algumas coisas, e muitas vezes não queremos aprender, irmão. Queremos aprender sim do YouTube, lá do coach, queremos aprender sim de alguém daqui, mas a Bíblia, aleluia, nos mostra que quando Deus nos ensina da forma dele é melhor, da forma dele é melhor, aleluia. O salmista estava dizendo, aleluia, ele indo para o templo e dizendo: estou olhando o ímpio como prospera, parece que o ímpio está feliz, parece que tudo de bom acontece na vida do ímpio, aleluia. Mas quando ele chegou, Salmo 74, na casa do Senhor, aleluia, Deus fez ele entender que o ímpio pode gozar de alegria, pode gozar de riqueza, mas não gozará da salvação, não se alegrará da salvação, não viverá, aleluia, não terá o que ele tem. Quando ele chegou no templo, ele disse: o ímpio não tem essa presença, o ímpio não tem essa graça, o ímpio não tem esse poder, o ímpio não tem, aleluia. Alguém pode olhar para você, irmão, não te dá nada, mas você é um projeto em construção na mão de Deus. Você é um projeto em construção na mão de Deus, aleluia. Ondarabacalabachai, oh meu Deus. Talvez esse irmão que você despreza, talvez essa família que você não considera, será precursor de um grande avivamento nessa terra. Araçou que mandará baixar, decalabaia súbia, oh aleluia. Irmão, não mede aquilo que Deus tem na tua vida por aquilo que você está vivendo agora. Não mede aquilo que você está enfrentando na tua vida, aleluia, por aquilo que Deus tem, aleluia. Oh glória, Deus está te preparando, Deus está te fazendo entender, Deus está te fazendo viver, aleluia. Querido, sai do automático, querido, sai da mesmice, querido, sai do comum, sai do normal. Dê um passo para a glória de Deus, dê um passo para a presença de Deus. Ah, pastor, está doendo. Ah, pastor, não é fácil. Ah, pastor, estou sofrendo. Sim, meu irmão, eu tenho certeza que não é fácil a dor, aleluia. Mas diante dessa dor, o teu Deus está te preparando para algo maior. Diante dessa dor, o teu Deus está te preparando para ver o seu sobrenatural. Deus fez 70 perguntas para Jó, e Jó não respondeu nenhuma. Mas no 42, capítulo 42, Jó estava passando pela prova. Deus não enviou um profeta para pôr o dedo na cara de Jó. Deus veio perguntando para Jó: onde estava tu, Jó? Aonde você estava, Jó? Aonde você estava, Jó? Deus estava dizendo: não sabe de nada, inocente.
Você não sabe nem o dia de hoje, quanto mais saber alguma sabedoria, ter alguma sabedoria. A primeira verdade que eu vejo que Jó encontra aqui, ele descobriu a onipotência de Deus. Ele disse: eu sei que tudo podes, irmão. Deus tudo pode, irmão. Eu não sei o que está vivendo, você está vivendo, o que você está enfrentando, mas Deus manda eu te dizer que Ele tudo pode em tua vida. Deus não é limitado, Deus faz, Deus age, Deus é fiel. Aleluia, aleluia. A segunda lição que Jó aprende: Deus tem autonomia e Ele é soberano. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, crente, está no controle de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, para você mudar a sua vida espiritual, é a forma que você busca Deus, porque Deus é soberano. Deus é soberano, aleluia. A autonomia de Deus, a soberania de Deus está sendo agida na tua vida. Oh glória, irmão, não faça como os amigos de Jó, que ficava blasfemando, que ficava tentando achar um defeito. Entra na presença, faz a vontade de Deus, vive a vontade de Deus, aleluia. Oh glória a Deus, oh aleluia. Jó descobriu que ele não conhece nada de Deus, ele não conhecia, o conhecimento que ele tinha era tão vago, que quando ele ouviu Deus falar, ele diz: falei do que eu achava que sabia, mas coisas para mim foram maravilhosíssimas, aleluia. Oh glória a Deus, falei do que não sabia, meu Deus, aleluia. Deus vai se apresentar para você em meio a essa situação, com uma resposta, com uma palavra, com sua presença. Deus vai se revelar para você. Ele está permitindo isso para você conhecê-lo, para você conhecer a sua presença, para você conhecer mais a Ele, mais a sua presença, aleluia. Oh glória a Deus. Deus percebe, irmão, que Jó não sabia. Jó percebe que ele não sabia de nada. Você sabe aquela vez que o irmão está contando uma história para você, desabafando para você, e você diz assim: olha irmão, se fosse eu fazia assim, eu acho que tinha que ser assim. Se eu contar a minha história e dizer o que você acha, você ia dizer: eu acho assim. Mas tem hora que o teu amigo achar, você achar, não vale nada diante da vontade e o querer de Deus. Porque tem coisas que o homem não vai mudar, tem coisas, irmão, que o governo não vai mudar, tem coisas, ou a maioria das coisas não vai mudar se você tomar uma atitude assim ou assada. Ela vai mudar quando, pastor? Quando Deus olhar para você e achar um nível de gratidão, de entrega ao seu coração, de entender o processo que você está passando, de entender a situação que você está enfrentando, e você dizer: meu Pai, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Ainda que me leva para o Egito, ainda que me joga na cova, ainda que me prendam, eu estarei esperando em Ti. A Tua palavra é verdade, o que o Senhor prometeu para mim está de pé, eu continuo acreditando. Porque tem pessoas que muitas vezes ela passa numa prova, e sabe o que acontece? Ela disse: eu já nem acredito mais, até aquelas profecias que eu ouvi. Se foi Deus, irmão, Deus vai fazer. Se não foi Deus, perdoa o homem. Se você adquirir uma sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, seja ela na tua mente ou no seu ouvido, ou seja, perceber ela, quando alguém vir entregar uma profecia para você, você vai entender que ela veio do Espírito Santo, ou você vai entender que ela veio da carne, que ela veio do homem. Para de viver, irmão,
direcionado pelo que falam daqui, falam dali. Vai para a fonte, desça na presença, labaia, súbia, erebecaia, sobe, cantará, baixai. Desça na presença, alabacala, súbia, onde calabaxarabai. Desça na presença. Mas pastor fulano falou isso, mas pastor ciclana está falando aquilo, mas pastor irmão, aleluia, a única voz neste momento que te importa é a do Espírito Santo de Deus. A única voz que te importa agora é a do Espírito Santo de Deus. Já ouviu seus amigos, mas quando ele ouviu Deus, ei,